Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos estar respondendo uma questão do QTPA, será a questão de número 23. Espero que vocês gostem, mas antes de começarmos a desenvolver a resolução, peço para você dar um like já no vídeo, compartilhar ele com seus amigos e se inscrever no nosso canal se caso ainda não é inscrito. Beleza? Então vamos lá. Questão 23. Observe o circuito abaixo. Aí aqui a gente tem um circuito aqui, uma tensão de 60 volts. Ela tem R1, que não tem identificação ainda de quantos ohms é ele. R2 com 10 ohms, R3 com 10 ohms e R4 com 20 ohms. Aí chega o enunciado. Dado o circuito acima, calcule o valor de R1 para que a potência dissipada em todo o circuito seja de 300 watts e assinale a opção correta. E tem algumas alternativas. Aqui eu posso estar aplicando lei de Kirchhoff, Nodal, mas eu vou trabalhar com as leis de ohms mesmo. Até que pode ser fique um pouco. Para algumas pessoas acham que é um pouco mais extenso, outras pessoas acham que não é tão extenso, algumas pessoas acham que é fácil, outras não. Mas como a lei de Ohm é uma das coisas, é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está estudando circuitos elétricos, eu vou fazer por ela, beleza? Então vamos fazer aqui uma análise. Ele não me diz qual que é o R1, que é o que o exercício pede ainda, ele pede o R1. Ele só me diz só que o circuito ele tem 60 volts, me dá essas resistências e fala que a potência é de 300 watts. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é imaginar um circuito que eu já vou ter a minha resistência equivalente e a minha tensão. Então, com a minha resistência equivalente e minha tensão, e eu sei que nessa resistência equivalente já tem os 300 watts, eu vou descobrir qual é a corrente que circula nesse circuito. Então, eu vou pegar I total, que é o que eu estou procurando, corrente total, é igual à potência total, que é de 300 watts, que já foi me informado, dividido pela tensão. A tensão é 60 watts. Então, eu vou ter 300 watts dividido por 60 volts, vai me dar 5 amperes. Aqui, esse 5 amperes, ele circula em todo o circuito. Tanto é que ele é o total disso tudo. Então, se a gente pegar agora aquele circuito lá que a gente estava analisando, lá desde o início, que é o do enunciado, ele, ele tem uma tensão de 60 volts, e essa tensão de 60 volts, ela, ela é 60 volts, como ela está 60 volts paralelo com essa parte que é R1, R2 e R3, R4, eu vou ter 60 volts passando em R3, R4 e 60 volts passando em R1, R2. Então, eu vou descobrir quantos amperes passa no R3 e R4. Por quê? Porque a tensão ela se divide, né? Aqui eu estou chegando com 5 amperes, aí aqui eu vou ter uma divisão, e aqui eu vou ter uma outra divisão, ou seja, uma parte da amperagem, uma parte da corrente vai passar por esse caminho e outra parte vai estar passando por esse caminho. Quando chegar nesse ponto aqui, ele vai voltar para a malha de origem, né? Então ele vai voltar com 5 amperes para a tensão. Então entre 5 amperes vai sair 5 amperes, mas no meio do caminho eles se dividem. Eu cheguei a falar já sobre esses assuntos de circuito em série, circuito em paralelo, como corresponde uma corrente, como corresponde a tensão, no vídeo que eu vou estar deixando aqui em cima, o link aqui. Vou estar deixando o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Então é só indo lá acessar e vocês já vão ver já como funciona a corrente e a tensão em circuito paralelo ou em série, se caso você não saiba. Primeira coisa que eu tenho que fazer para descobrir quanto de corrente passa aqui é descobrir a resistência equivalente de entre R3 e R4. R3 e R4 eu tenho 10 ohms e 20 ohms. Então eu vou somar, porque eles estão em séries. Então fazendo a soma eu vou ter 20 mais 10, vai me dar igual a 30 ohms, certo? E como eu estou procurando a corrente, eu vou colocar que I é igual a tensão dividido pela resistência. Tensão é 60 volts. A gente acabou de falar que ela é 60 volts, tanto para um lado quanto para o outro. Então eu vou ter 60 volts dividido por 30. Cheguei que a corrente que circula aqui é de 2 amperes. Então a corrente que está passando aqui, ela é de 2 amperes, certo?
Logo, já vou descobrir qual que é a corrente que passa nesse canto aqui, entre R1 e R2. Para descobrir isso, eu só tenho que fazer a subtração, né? Eu tenho 5 amperes passando aqui. Vou tirar isso aqui, ó. Eu tenho 5 amperes entrando. Se 2 amperes passa do outro lado, eu faço a subtração. Se entra 5 amperes aqui, e aqui chega 2 amperes, aqui chegou 2 amperes, então eu vou fazer a subtração. Então eu vou ter 5 menos 2, vai me dar 3. Então aqui entre R1 e R2 passa 3 amperes. Com isso, eu vou descobrir quanto de tensão eu tenho nesse daqui, no R2. Descobrindo quantos de tensão que eu tenho no R2, eu vou fazer a subtração com 60 para descobrir quantos de tensão eu tenho no R1. Aí vou ter R2 aqui para descobrir a tensão é R vezes I. Se vocês lembram muito bem, tem a fórmula do Rei. É só ver só ver aquele vídeo lá que eu explico entre tensão paralela e circuito paralelo e circuito em série. Eu apresento até esse Rei aqui, se você viu, você lembra dele. Então, esse Rei aqui ele vai me dizer, ó, que tensão é igual a resistência vezes I. Então, aqui eu vou ter resistência vezes I. A resistência do R2 é de 10 ohms e a corrente é de 3 amperes. Então, eu vou ter 10 vezes 3 vai me dar 30 volts. Então, no R2 eu tenho uma dissipação de tensão de 30 volts. Logo, para eu descobrir a tensão que dissipa em R1, eu só tenho que fazer a subtração com 60. Então, eu vou pegar VR1 vai ser igual a V total, que é 60 volts, menos VR2, que é 30 volts. 60 menos 30, 30 volts. Então, R1 passa 30 volts também. Agora, eu já tenho a corrente que passa em R1 e já tenho a tensão que é dissipada em R1. Então ficou bem mais fácil. Vou aplicar também esse triângulo aqui, o Rei, e vou descobrir qual é a corrente que passa lá. Então eu vou ter corrente de R1 vai ser, perdão, resistência de R1 vai ser, eu tenho que descobrir a resistência. Resistência de R1 vai ser E sobre I. Então eu vou ter 30 volts, que é o que a gente falou que vai ter no R1, dividido por 3 amperes. Logo, a resistência R1 é de 10 ohms. Com isso eu mato o meu exercício, eu já descubro qual é o valor de R1. O valor de R1 é de 10 ohms. Aí por enquanto é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.